A paz de Cristo. Eu queria nesse momento compartilhar aqui uma mensagem que tem assim como título o que dirige a sua vida hoje. Muitas pessoas são dirigidas por várias coisas e muitas vezes não têm sendo sensível à voz do Senhor. Quero compartilhar aqui o livro de Provérbios 16:9, que diz assim: o coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Né? O homem hoje, na realidade, ele está vivendo sem direção. Né? Ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que seguir. Né? Há pessoas, muitas vezes, hoje existem pessoas que são dirigidas pelo medo, outras pessoas dirigidas pelo rancor, dirigidas pela tristeza, dirigidas pelo remorso, às vezes até dirigida pela vergonha. Né? E a pessoa, por exemplo, dirigida pelo medo, são pessoas que o medo tem tomado conta da vida dela. Né? Aí surge aquela inquietação, aquela falta de fé em Jesus, e faz com que o homem seja dominado pelo medo. Né? O medo, muitas vezes, de quê? Medo de fracassar, né? Medo de diversas áreas na vida. Né? O medo gera vários transtornos. O medo, por exemplo, do seu próprio semelhante. Medo, muitas vezes, de ser enganado. Medo, muitas vezes, de ser roubado. Né? As pessoas que moram na comunidade, muitas vezes, têm aquele medo, né, das pessoas, o qual o lado dela, muitas vezes, está do lado dela e muitas vezes elas estão preocupadas com aquela pessoa. Né? Se aquela pessoa é honesta, é sincera, né? E muitas vezes mora num lugar onde a insegurança, né, tem muitas vezes se alastrado no coração dela. Né? Há pessoas muitas vezes com medo do mundo, das doenças, né, que se multiplica, da poluição, das guerras, medo do insucesso na vida profissional. Né? Há pessoas com medo do futuro, né? Do futuro econômico, né? Político, social. Aquele que não conhece a Jesus, né, vive tomado pelo medo. Né? Chega ele a viver sem direção, dirigido pelo medo. Né? Medo da morte. Né? Não devemos, de maneira nenhuma, temer a morte, porque Jesus venceu a morte na cruz. No livro de Filipenses 1:21, diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E são palavras poderosas, inspiradas pelo apóstolo Paulo. Né? Há pessoas que são dirigidas também pelo rancor. Né? São pessoas que guardam dentro de si um sentimento profundo gerado dentro de si. E muitas vezes gera uma filha chamada o ódio, ao ponto da alma ficar no nível bem alto de enfermidade, no estágio de vingança dentro do coração. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 6:4, diz: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. A Bíblia também fala no livro de Miqueias 5:15: com a ira e furor tomarei a vingança sobre as nações que não me obedecem. Né? O homem se vinga. Né? O homem hoje em dia é vingativo, se vinga. O homem que se vinga não agrada a Deus. Né? E Deus, na sua soberania divina, ele sabe que uma vingança cometida pelo homem gera outra vingança. O homem deve lançar nas mãos de Deus todas as suas queixas. Deus alerta o homem. Há um grande alerta no livro ali de Romanos também, 12:19. Não vos vingueis, vós mesmo amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu que retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Há pessoas que são dirigidas pela tristeza. Há pessoas que são dirigidas pela tristeza. A tristeza, né,
no ser humano ela gera duas filhas, a angústia e a melancolia. Somando estas duas, o resultado é a perda de iniciativa. Surge o desinteresse pela vida, né? O fato muitas vezes ocorre na vida do ser humano com motivos reais, como perca, por exemplo, do emprego, né? Ou por ocasião da morte de um ente querido. E há vários fatores na vida do ser. A humanidade, né, está muitas vezes impregnada, presa, muitas vezes pela tristeza, que leva muitas vezes a ser dirigida por essa tristeza. A tristeza muitas vezes ela chega ao ponto de afetar a alma da pessoa, né? A Bíblia tem uma afirmativa sobre esse afetamento de alma, quando ela diz no livro de Mateus 26, 38, diz: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, né? Então surge esse tipo de enfermidade, coisa inferior dentro do homem, que muitas vezes a tristeza é tão profunda que leva muitas vezes o homem, muitas vezes até o suicídio, né? Há pessoas que são dirigidas também pelo remorso, né? Pessoas que são dirigidas pelo remorso são pessoas que possuem um sentimento de autopunição, oriunda de lembrança que é desagradável pela prática de algo errado que a consciência rejeitou. A consciência fica naquele estágio de estar muitas vezes pesando e acusando, né? A consciência rejeitou o que se chamava tecnicamente de sentimento de culpa. De acordo com a gravidade da culpa do poder, leva as pessoas à autodestruição, como é o caso de muitos suicídios. A Bíblia diz no livro de Mateus, né, 27, 3, 4, 5, a palavra de Deus diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo no sangue inocente. Ele, porém, responderam: o que nos importa isso contigo? Então Judas, atirando-se para o santuário, né, as moedas de prata, retirou-se e enforcou-se. O peso do remorso leva Judas à autodestruição. Então, quando se acumula o remorso dentro do coração, a perca daquela visão ampla de viver e de ter um relacionamento genuíno com Deus, né? O remorso é algo perigoso. E há pessoas que talvez nesse momento estão sendo dirigidas pelo remorso, né? Há pessoas que são dirigidas também pela vergonha, né? Pessoas que são dirigidas pela vergonha são pessoas que possuem o sentimento de receio, de pudor, né? É aquela conhecida palavra que a gente sabe, né, que é a timidez, o acanhamento. Pessoas dirigidas pela vergonha são pessoas inseguras, que leva a pessoa se retrair, principalmente quando a pessoa se encontra na presença de desconhecido. Há pessoas que têm vergonha da sua aparência, né? Há pessoas que têm vergonha do seu corpo físico, né? Um porque é mais magro, outro porque é mais gordo, né? Às vezes pela sua cor, né? Mas, na realidade, nós temos que entender que o homem, ele tem que ter a certeza absoluta no coração dele. Ele tem que buscar esse princípio, que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Todos nós, quando nos olhamos no espelho pela manhã, nós estamos vendo a imagem e semelhança de Deus. E isso irrita nosso inimigo. Isso irrita nosso inimigo. Quando ele olha para o homem, ele vê a imagem e semelhança de Deus. Ele não vê a imagem de outra coisa, a não ser a imagem e semelhança de Deus, né? Há pessoas também que são dirigidas pela inveja. Por incrível que pareça, são dirigidas pela inveja. Pessoas que, dirigidas pelas invejas, são pessoas que possuem o sentimento de inferioridade que leva o indivíduo a desejar ou ser ou ter aquilo de outra pessoa, ou querer ser igual a outra pessoa, né? Ou querer ter algo que não lhe pertence.
A inveja gera duas filhas, o ciúme e o ódio. Devemos estar atentos a este sentimento. A inveja provoca mais desgraça do que a miséria, né? Exemplo, há pessoas que, estando num plano mais baixo, almejam atingir outras posições melhor, né? Às vezes até pisa em cima de outra para querer alcançar algo mais alto, né? Um padrão de vida mais alto. Então, são pessoas dirigidas pela inveja. Há pessoas que são dirigidas também pelas emoções, né? Há emoções, é um estado sentimental do ser humano e um estado de sentimental momentâneo, como o medo, a cólera, a alegria, a tristeza, a felicidade, o remorso, a vergonha, as emoções, ela costuma se manifestar de maneira diferente. E cada pessoa existe emoções, né? Há 3 gigantes da alma: o medo, a ira e o amor. A emoção é um sentimento muito particular, com reações específicas. A Bíblia diz no livro de Gênesis 3:10, né? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Gênesis 4:6. Então lhe disse o Senhor: porque andas irados? Porque decaiu o teu semblante? Marcos 10:21. Mas Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Então vem e segue-me. São emoções particulares e específicas, muitas vezes. Aquele jovem apenas se emocionou, né? Mas quando ele foi confrontado com Deus, né? Houve um confronto com Deus ali, houve um teste com Deus, né? E, lamentavelmente, né? Ele amou mais as coisas materiais do que o Senhor, né? Então, estou transmitindo essa mensagem, né? Que eu acredito que vai alcançar algumas pessoas que estão sendo dirigidas, né? Por esse sentimento, né? As pessoas muitas vezes são dirigidas por muito tipo de sentimento na vida, né? Mas menos, às vezes, deixa ser dirigido por Deus, por Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês.